Feche seus olhos nesse momento, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor amado, nós fechamos nossos olhos, ó Pai, para não deixar que nada venha nos distrair. E que a partir desse momento, mais do que nunca ainda, o nosso foco, a nossa atenção, a nossa concentração tem que ser total ao Senhor, pois a Tua palavra diz que nós devemos te amar com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Ou seja, é uma entrega completa, é uma entrega total, que nesse momento, Pai amado, o Senhor tire toda e qualquer preocupação, o Senhor tire toda e qualquer coisa que possa querer competir com a atenção do Senhor e da Sua palavra. Não permita, Pai amado, que neste momento nada venha nos distrair. Agora quieta a nossa alma. Espírito Santo de Deus, aquieta a alma. A Tua palavra diz: porque está inquieta a minha alma, espera em Deus. Essa é a palavra para você nessa noite. Espera em Deus, pois Ele tem todo o poder. Ele tem a resposta que você tanto procura. Talvez você se concentre tanto no problema e você não consegue achar nenhuma resposta. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, se você olhar para Ele, que se você deixar de lado o problema, você não vai esquecer do problema, o problema vai continuar, mas você vai se concentrar na solução, e a solução é Deus. O problema te prende, Deus te liberta. O problema te cega, Deus abre os teus olhos. O problema faz você ficar desanimado, sem força para reagir, Deus te fortalece. Então, nessa noite, foca, se concentra completamente em Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nossa vida, ela tem muitos desafios. Todos os momentos a gente precisa vencer, crescer. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer rapidamente. E às vezes parece que a gente está crescendo e daqui a um pouquinho a gente dá uma resvalada, a gente cai, a gente erra. Um tempo atrás, quando eu errava, eu ficava muito chateado. Eu perdi assim a paciência, o equilíbrio, eu ficava destemperado, ficava uma raiva. Por que eu errei? A gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo que o erro, a falha, o fracasso faz parte da vida. Amém? Então não fique tão nervoso, tão nervosa quando você errar, porque o erro é pedagógico, ele ensina muito. A grande questão é não permanecer no erro, é tirar lições dos erros. Então a gente olha para o passado, não para ficar preso a emoções, a expectativa, a frustrações, a culpa, ao remorso. Não, a gente olha para o passado no sentido de ser grato por tudo que já aconteceu e Deus permitiu, e tirar lições de tudo que eu passei. Amém? Então o passado tem que ser para isso. O passado e o futuro. O futuro pertence a Deus. Mas você pode e deve projetar um futuro que você crê, porque a palavra de Deus nos diz como Deus quer que a gente viva. Como pastor? Uma vida com abundância. Amém? João 10:10. O diabo, que é o ladrão, veio para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus, vim para que tenha vida e vida com abundância. Pastor, então nunca mais eu vou ter problema, os problemas acabaram. Não falei isso. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A grande questão não é se os problemas vão aparecer, não.
é quando os problemas aparecerem, qual vai ser a minha reação? Como eu vou ver? Como eu vou reagir? Essa que é a questão, é o X da questão. Se você tiver a mente de Cristo, se você tiver fé, uma mente positiva para frente, você vai reagir com gratidão. Você vai reagir com força e coragem. Você vai reagir como Jesus reagiria. Amém? Isso é ser cristão. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14. João 14, versículo 15 a 24. João 14, 15 a 24. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também me verão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas minhas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Senhor amado, aqui está o teu servo. Usa-me, Senhor amado, conforme a tua vontade. Que o homem desapareça, que Cristo cresça e que o Senhor seja glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. O tema de hoje é o verdadeiro amor. Amém? Hoje é o último dia que nós vamos estar falando sobre o amor, especificamente sobre o amor. Pastor, por que você escolheu falar sobre o amor? Que o amor ele é o maior de todos os mandamentos. O amor ao Pai, o amor ao próximo, como a nós mesmos, resume toda a lei e os profetas. O amor lança fora multidões de pecado. O amor constrange. O amor é superior aos bons. Ou seja, o amor é algo que vai permanecer quando a gente sair desse mundo e irmos para a glória junto ao Pai. Amém? Mas aqui fala de um amor que ele é obediente. Então quem obedece, ama. Quem ama, obedece. Então como eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não obedeço a Deus? Amém? Imagina só. Deus é fiel, amém? Quem é casado aqui, levanta a mão. Imagina o teu cônjuge, que fez juras de amor, que prometeu diante do altar de Deus te amar, te respeitar, ou seja, não vai te trair, te cuidar na saúde, na doença, ou seja, em qualquer momento, em qualquer circunstância, sempre vai estar ao teu lado. Só que ele prometeu, mas foi só da boca para fora. E chega na hora do vamos ver, ele te trai. Ele mente de uma forma descarada. Ele passa
momentos com outras pessoas. Já parou para pensar? Você gostar? Não, né? Mas nós agimos assim com Deus. Deus chamou um profeta chamado Oséias e disse para o profeta: profeta, vai e casa com uma prostituta. Ele pensou no seu coração que aquela prostituta ia se converter a Deus e jamais iria se prostituir novamente. Mas para a infelicidade dele, a prostituta continuou se prostituindo, tendo casos com outros homens, e ele sentiu uma dor terrível. Porque ele tinha filhos, mas ele não sabia se os filhos eram dele. Quando ele passava na rua, era zoado. E os que não falavam, pensavam, e ele também imaginava o que os outros podiam pensar dele. Ele era um homem decente, ele era um homem de Deus, ele era um profeta. Mas a esposa que Deus mandou ele casar o traía. E Deus falou para o profeta: eu te escolhi, e eu mandei você casar com uma prostituta, e eu mandei você não impedir que ela se prostitua, porque eu quero que você sinta o que eu estou sentindo, porque o meu povo me trai, o meu povo se prostitui perante outros deuses. O meu povo se deita junto com outros deuses. Então eu permiti que você sentisse o que eu estou sentindo, o que eu estava sentindo naquele momento. E ele conseguiu descrever exatamente o que Deus sentia. Está entendendo? Deus quer que a gente obedeça, mas por que Deus quer que a gente obedeça? Será que Deus é tão cruel? Será que Deus é ruim? Será que Deus é mau? Não! Deus é bom. Ele sabe que o pecado, ou seja, a nossa desobediência, as nossas iniquidades, como diz Isaías 59:2, nos separam de Deus. Ele sabe que quando nós erramos, a culpa, a vergonha, ela nos afasta de nós mesmos. A culpa, a vergonha, o remorso nos separam das pessoas que nós mais amamos. Por isso que Deus diz: não peca. Por isso que Jesus, quando falava com algumas pessoas que pecavam, não peque mais. Isso não é algo de crueldade, isso é um ato de amor. Vai, não peque mais, é um ato de amor. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado, ele nos prende. O pecado coloca um peso enorme em cima da gente. E Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não há liberdade se não houver santidade. Não há liberdade verdadeira se não houver obediência. A obediência, na verdade, é um atestado e uma vacina contra o pecado. O pecado é a doença, a obediência é a vacina. Quando nós começamos a entender como funciona no mundo espiritual e aqui nessa terra, as coisas ficam mais fáceis. Por que eu obedeço a Deus? Primeiro, eu obedeci a Deus por medo. Medo do inferno. Medo do diabo. Medo das consequências. Depois eu consegui melhorar um pouquinho mais e comecei a obedecer por temor, porque é respeito a Deus. Reverência a Deus, entender que Deus é que é o meu bem. Mas a gente tem que crescer, a gente precisa se desenvolver. E aí o que aconteceu? Eu pulei mais um nível, e o nível que eu estou agora é o nível de amor. É o nível onde você olha para Deus
E a gente vê os nossos pecados. Eu vejo o pecado em muitas pessoas, mas o pecado maior que me importa é o meu. O olhar de alguém que tem mais afinado é o meu, é para mim, ou seja, virar a câmera para mim e procurar corrigir. Por quê? Como eu vou tirar o cisco no olho do outro, enquanto o meu tem uma trave? Como eu vou falar de alguém ou tentar ajudar alguém se eu ainda estou preso? Estão entendendo? Paulo foi um dos homens mais magníficos que passou nessa terra. E olha o que Paulo dizia: eu sou o pior dos pecadores. Se Paulo, já no final da vida, um homem santo, um homem íntegro, um homem que teve grandes experiências espirituais, ele dizia que era o pior dos pecadores, o que sobra para mim? Isso é verdade. Deus quer que o nosso orgulho, o meu, o teu orgulho seja quebrado. Deus quer tratar de nós no âmago do nosso ser. Eu estou com uma pregação aqui que nem sei se eu vou pregar. Eu quero só obedecer. Eu quero que você compreenda, eu quero que você entenda que você precisa crescer, que você precisa aplicar o que você já aprendeu. Eu quero que você compreenda que Deus é bom. Deus é bom. Deus não é aquele homem barbudo, vestido de branco, mas que está lá com um relho, pronto para te sugar, pronto para te bater. Talvez o teu pai tenha feito isso. Deus não é assim. Deus, ele vai falar com você assim. Ele vai puxar a orelha assim, porque a Bíblia diz em Hebreus 13:6 que Deus corrige a quem Ele ama e açoita a quem Ele quer bem. A grande questão toda é: qual é a imagem que você tem de Deus? Às vezes nós temos uma imagem totalmente distorcida de Deus. A gente faz analogia e comparação, não é consciente, é inconsciente. A gente compara e faz a imagem de Deus com a imagem do nosso Pai. E se o nosso Pai pisou na bola conosco, nós vamos achar que Deus vai pisar na bola conosco também. Se o nosso Pai era ausente, distante, Deus, a imagem que eu tenho, consciente ou inconsciente, também vai pisar na bola e também vai estar longe de mim. Só que Deus não é assim. A palavra de Deus diz em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído. Em outra tradução diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento é ignorância. Ignorância no hebraico é trevas. Quem se beneficia mais com a nossa ignorância, se não é o diabo? A ignorância prende, o conhecimento liberta. A ignorância te trava, te paralisa. Jesus traz a verdadeira liberdade. Por se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem como não ter uma vida com Deus se você efetivamente não obedecendo. Obediência é o sinal máximo de amor. Obediência significa: Senhor, a minha vontade, o meu desejo, a minha carne diz para eu ir para a esquerda, mas eu vou ir para a direita, porque é para lá que o Senhor está me chamando, é para lá que a tua palavra me conduz. Obediência é dizer não aos meus desejos, às minhas vontades que vão contra a palavra de Deus. Obediência é dizer: Senhor, me submeto. O Senhor sabe que eu não estou com vontade, o Senhor sabe que eu não quero, o Senhor sabe que é difícil, o Senhor sabe que eu estou me sentindo fraco, mas eu vou. Isso é obediência. Obediência é ir, mesmo não querendo ir. Deus te chamou para obediência. Obediência não é fardo. Obediência não é fardo, não é peso.
Obediência é liberdade. Obediência é ser verdadeiramente livre. E depois da vida, depois da salvação, o que nós temos de mais precioso aqui nesse mundo é a liberdade. Deus chamou para você ser livre. E você só vai ser livre quando você decidir, quando você escolher obedecer, e obedecer de todo o coração. Só que para obedecer você vai ter que se esforçar. Para obedecer você vai ter que tomar as rédeas. Para obedecer você vai ter que ter um domínio, um governo pessoal. Deus está dando para você hoje. Estende a mão agora. A poder e a unção aqui. Deus está colocando sobre as tuas mãos governo, poder. Tem pessoas aqui que têm vícios. E esses vícios vão estar sendo quebrados pelo poder do nome de Jesus. Eu creio em milagres, pois a palavra de Deus diz que Jesus, Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, não há sombra de variação. Ele está colocando o governo nas tuas mãos. Tem coisas que vão acontecer a partir de hoje, porque o Senhor está entregando em tuas mãos o governo, o domínio, o poder para administrar e gerenciar as coisas que o Senhor está entregando em tuas mãos. Amém? Feche as tuas mãos e toma posse pelo poder do nome de Jesus. Eu creio, pois a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e deu ao homem o governo, o domínio sobre todas as coisas. Mas o principal que o homem deve governar não é outro homem, mas sim a si mesmo. A palavra de Deus diz que quem governa a si mesmo é mais forte do que aquele que domina uma cidade. Ah, eu quero esse domínio. A palavra de Deus diz, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 23 em diante, que fala sobre o fruto do Espírito, e um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Domine a si mesmo, se esforce, crie hábitos, crie rotina, que sejam produtivas. Leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias, interceda todos os dias, peça por alguém todos os dias, agradeça todos os dias, glorifique a Deus todos os dias, porque quando a gente faz isso todos os dias, por mais pesado, por mais lutas que a gente tem, fica mais fácil. A gente consegue viver, a gente consegue vencer as lutas e provações que nós temos nos nossos dia a dia. Amém? Mas você tem que querer, você tem que desejar, você tem que ser intencional. Não há outra forma. Você precisa realmente botar no papel. Você precisa se esforçar. De início vai ser difícil, vai ser complicado, porque você não vai querer fazer. Talvez você vai ter que levantar um pouquinho mais cedo. E o teu corpo vai dizer, não, eu quero dormir. Daqui a pouco o Senhor vai dizer para ti, olha, faz um jejum, se abstém de um doce, se abstém de um chimarrão por alguns dias, se abstém de uma coisa que você ama fazer. E você vai dizer, não, isso é o diabo, não era Deus falando com você. E você achando que era o diabo. Não. O jejum é importante para a gente matar a carne, para a gente se aproximar mais de Deus, para a gente abandonar os nossos pecados, para a gente ter força espiritual para vencer o eu, a carne, os desejos do nosso coração, as tentações que nós temos, os pensamentos horríveis que nós temos, os sentimentos tenebrosos que nós temos. Deus quer te livrar da culpa.
da vergonha, da amargura. Deus quer te livrar de todo pensamento sujo que entra no teu coração e fazer você trilhar um novo caminho, até chegar nos pensamentos e emoções mais sublimes, que é a paz, a alegria, tranquilidade, sobriedade, sabedoria, amor. E quando você começa a migrar, a cada dia você vai se tornando uma pessoa melhor. A cada dia teus pensamentos são outros. A cada dia a tua energia vital muda. Você se sente mais forte. É o Espírito Santo. Ele vai te fortalecendo. Ele vai te alimentando, Ele vai te guiando, Ele vai te ensinando, Ele vai relembrando tudo que você já aprendeu. É isso. Pastor, mas eu não sei nada, o pouco que tu sabe é muito. Porque tem gente que não conhece a Deus. A grande questão não é a quantidade de coisas que você sabe. A grande questão é o quanto que você sabe, você pratica. Realmente pratica. Realmente pratica. Você só pratica aquilo que crê. Se você não põe em prática, é porque na verdade não caiu a ficha ainda. Se você não pratica, é porque você deixa falar. As tuas emoções, a tua carne, os teus desejos são mais altos do que a palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus for mais alta, você vai praticar. Porque a palavra de Deus também diz: não tenha medo do homem. O homem pode matar o corpo, mas Deus pode mandar o corpo, a alma e o espírito para o inferno. Então, se alguém que a gente tem que ter medo é de Deus e não dos homens, não do diabo. Amém? Eu quero que você decida esse ano consagrar a tua vida para Deus. Eu quero que nesse ano você decida entrar nesse trem, nessa jornada. Pastor, a jornada do autoconhecimento também, mas é a jornada espiritual, de avanço, de busca de Deus. É a jornada onde você vai deixar ser levado pelo Espírito Santo. E Ele vai te levar para onde Ele quer que você vá. Amém? É isso. Simplesmente isso. Se você compreender, se você entender, se você fizer a tua parte, ninguém mais vai te segurar. Se você fizer a tua parte, eu não estou dizendo que vai ser fácil, moleza, não. Mas estou dizendo que é possível. A grande questão é: não mire no resultado final. Vai trabalhando o processo. Vai curtindo o dia a dia. E vai verificando os avanços. Pequenos avanços. Diários. Ao longo do ano. Trazem grandes mudanças. Deus quer mudar a tua mente. Romanos 12:2. Não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Deus vai começar com uma mudança na tua mente. Mudando a tua mente, o que vai acontecer? Você vai começar a ter atenção e perceber tudo que você vê. Salmo 101, versículo 3 diz: não poreis coisas más diante dos meus olhos. Ou seja, você vai ser agora intencional em tudo que você vê. Você vai ter atenção e percepção se aquilo agrada a Deus, se aquilo te aproxima de Deus. O que te aproxima de Deus você vai permanecer, o que te afasta de Deus você vai tirar. A palavra de Deus diz que não é aquilo que entra que contamina o homem, mas aquilo que sai que contamina o homem. Então você vai também ouvir com atenção
Mais ouvir do que falar, porque a boca fala que o coração está cheio, mas também a boca fala demais. Tem um livro bem interessante da Joyce Meyer, que diz assim: eu e minha boca grande. Ou seja, a pessoa que domina a língua, ela é considerada sábia. E um dos pré-requisitos para você ser sábio é falar menos e ouvir mais. E quando for falar, você pensar, raciocinar, analisar as consequências da tua fala. Está entendendo? Sabedoria é fazer o que é certo na hora certa, da forma certa. Prudência é entender quais as consequências dos meus comportamentos, principalmente das minhas falas. Porque tudo que eu falo tem um peso. A Bíblia diz que há poder de vida e de morte na língua. Queridos, nós precisamos crescer. Você já sabe muito. A grande questão é que você ainda não fez a oração do revoltado. Pastor, qual é a oração do revoltado? A oração do revoltado é quando você realmente diz: chega! Basta! Eu não quero essa porcaria. Você tem que se revoltar. Não é contra Deus. Não é contra pessoas. Mas é contra as circunstâncias. É contra um vício, um comportamento, uma crença, algo que está instalado em você, mas que não vem de Deus. Enquanto não fizer essa oração do revoltado, você nunca vai mudar. Vai ficar só na palavra. E as palavras o vento leva. Mas o dia que você decidir, aí você vai ver o poder de Deus. Quem pode segurar uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quem pode segurar uma pessoa decidida? Quem pode segurar uma pessoa que ela tem fé? Mas uma fé verdadeira, uma fé que visualiza o impossível, uma fé que faz com que o futuro se torne presente. Ele vive o presente com o olho no futuro, marchando e visualizando e profetizando e determinando que aquilo vai acontecer, porque já está acontecendo, porque já é real para ele ou para ela. Uma pessoa assim, ela é imparável. Ninguém consegue parar. E eu creio dessa forma. Se você crer, Deus vai começar a trabalhar, fazer uma faxina na tua mente. Tem palavras que foram colocadas aí dentro da tua cachola, da tua mente, mas que não são de Deus. Pai, mãe, alguém falou besteira. E o pior, você ainda replicou nos seus filhos também. Mas e tem uma oportunidade de mudar, ressignificar, trazer um novo significado. A quem você vai ouvir? Essa pessoa que errou, que falhou, ou a Deus, através da sua palavra? Eu creio em Deus. Amém? Eu creio que Deus, Ele já está fazendo essa faxina. Pastor, hoje é sexta. Eu imagino que hoje é sábado. Sábado é o Dia Internacional da Faxina, né? As mulheres gostam de fazer faxina. Então imagina agora você em casa, você tirando os móveis, arregando e fazendo aquela faxinão. Depois de tudo limpo, você olha e diz: que coisa boa, que legal poder estar nessa casa limpa, cheirosa. Deus vai fazer na tua casa também, no teu corpo, na tua mente, essa faxina pesada
vai tirar os tapetes, vai arredar a cama, vai levantar o colchão, vai tirar tudo e vai limpar tudo. Porque Deus tem pressa. Deus quer que você esteja no centro da vontade de Deus. Amém? Não tem outra forma. Para isso você precisa obedecer. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. O amor verdadeiro não se diz. O amor verdadeiro se vive. O amor verdadeiro não se faz. O amor verdadeiro se é. Se torne alguém que não só faz, mas principalmente é alguém que é um cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro é aquele que é parecido com Cristo. O cristão verdadeiro, ele imita Cristo. O cristão verdadeiro segue as pisadas de Cristo. O cristão verdadeiro, ele fala como Jesus falava, pensa como Jesus pensava, sente como Jesus sentia, age e reage como Jesus agia e reagia. Se você entender essa mensagem, acabou. É isso que eu gostaria de entregar hoje. Deus quer produzir uma mudança, mas Ele precisa que você permita. Pastor, mas eu já sei disso. Eu não estou falando se você sabe ou não sabe. Eu estou falando se você pratica isso. Saber, até o diabo sabe, mas ele não pratica. Então a questão não é saber, a questão é viver isso. Aí o buraco é mais embaixo. Aí requer esforço constante, diário. Vou contar uma para vocês entenderem. Não estou aqui me vangloriando, mas é importante vocês entenderem como as coisas funcionam. Minha esposa está aqui, minhas duas filhas estão aqui. Se eu falasse mentira, elas poderiam me contrariar. Desse ano agora para cá, eu decidi várias coisas. Eu coloquei lá uma mudança de vários hábitos. Vários. E todos os dias eu esforço para cumprir, para viver esse comportamento que é virtuoso, que é valoroso. E uma das coisas que eu coloquei é lavar louça. Eu odeio lavar louça. Eu não gosto de lavar louça. Mas eu já devo ter lavado no mínimo uns 10 dias, dos 30. Para quem não lavava um no mês, lavar 10 já é bastante. Estão entendendo? São detalhes. São coisas que você não gosta de fazer, que você domina fazer, mas que você faz. Por quê? Porque dessa forma eu demonstro amor prático com as pessoas. Eu não estou deixando de orar, eu oro mais ainda. Eu não estou deixando de interceder, intercedo mais ainda. Não estou deixando de meditar a palavra, medito mais ainda. Mas além disso, eu também faço essas coisas do dia a dia. Estão entendendo? Você precisa entender o que faz o outro feliz. O que te deixaria o outro uma vida mais leve. O que faria o outro ele estar mais tranquila. E você pode ajudar dessa forma. Isso é ato de amor. Ah, mas eu sou homem. Eu sou homem. Trabalho e faço também igual. Não me custa. Você, mulher, também pensa o que o teu marido gostaria que fizesse. Queria facilitar, poupar, agradar a ele também. Se um ajudar o outro, imagina o lar como ele não vai ser. É papel. O grande problema é que as pessoas não conhecem papéis.
não sabe o papel de homem, não sabe o papel de mulher, não sabe o papel de marido, não sabe o papel de esposa, não sabe o papel de pai, não sabe o papel de mãe, não sabe o papel de filho, não sabe o papel de membro, de cristão, de líder, de liderado. Ou seja, em qualquer lugar nós desempenhamos papéis. Quando você não sabe qual é o teu papel, fica difícil. Você pisa na bola. E muitas vezes desonra a Deus. Aprenda os seus papéis. Desempenhe bem os seus papéis. E Deus vai ser glorificado. Fique em pé nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que Deus falou nessa noite. Nem usei, são 4 páginas aqui que nem usei. Mas o que tinha que ser falado foi falado. Isso que é mais importante. Eu creio que essa palavra, se você compreender, entender, e outro, para você que também está nos assistindo, tem alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Quem é que tem Facebook aqui, por favor? Só levanta a mão. Se você gostou da palavra, compartilha nas redes sociais. Envia para o WhatsApp, copia o link, envia para o WhatsApp para alguém. Amém? Assim, dessa forma, você vai estar aí evangelizando. Eu não quero que você enche o saco de ninguém, mas eu quero que você realmente possa abençoar a vida de alguém. Faça isso. E você vai ver que essa pessoa de repente vai te agradecer depois. Mas somente se essa palavra tocou no teu coração e proporciona mudança para você. Em nome de Jesus. Coloca a mão na altura do teu coração agora. E vou colocar a minha também. Senhor, nós nos submetemos ao teu senhorio. Eu me sinto leve agora. Porque tudo que tinha que ser falado foi falado. Entreguei a palavra, entreguei a mensagem. Eu creio que essa mensagem realmente estava no teu coração. Agora, doce Espírito Santo, completa a obra em nossas vidas, a começar por mim. Eu preciso de Ti. Eu tenho necessidade de Ti todos os dias. Me ajuda, Senhor. Quebra o orgulho, quebra qualquer objeção que eu mesmo coloque. Pai, me ajuda. Que eu possa mudar. Que eu possa ser transformado depois que eu venha a ser transbordado, Pai, na vida das pessoas. Senhor amado, opera o teu sobrenatural sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa que aqui está, de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém.